Alô, agora tá gravando. Boa noite, pessoal. É, eu vou aqui falar um assunto que não deu tempo falar na última aula, tá? E é grafos bipartidos. Deixa eu compartilhar minha tela. E diga aí se vocês estão vendo. Tô vendo. Show. Então vamos lá. Grafos bipartidos. Então, basicamente, um grafo bipartido é um grafo que você pode pegar os vértices e dividir esses vértices em dois conjuntos, e esses dois conjuntos são disjuntos, e as arestas, elas sempre vão de um conjunto para o outro. Você não pode ter uma aresta que ligue dois vértices que estão no mesmo conjunto. Se existe uma forma de separar os vértices do grafo a, a obedecer essas regras, então o grafo ele é bipartido. E aqui, por exemplo, está um exemplo de um grafo bipartido. A gente tem um grafo, ele está dividido em dois grupos, e todas as arestas vão de um grupo para o outro. E lembrando que esses grupos eles são conjuntos que devem ser disjuntos. Então, beleza. Como é que a gente pode fazer para determinar se um grafo ele é bipartido ou não? Na verdade, é bem simples. A gente pode usar uma técnica de colorir os vértices. Então, o que a gente vai fazer é basicamente colorir os vértices. E se os vértices vizinhos a um vértice ele possui a mesma cor que ele, então significa que o grafo não é bipartido. Ou seja, todo vértice adjacente a ele tem que ter uma cor diferente, porque ele está em outro conjunto. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Basicamente, o que a gente vai fazer nesse algoritmo é a gente vai ter um grafo que de começo ele vai estar descolorido. Então, imaginem aqui esse gráfico descolorido. E aí a gente vai chegar aqui em um vértice e vai colorir ele de uma cor. Depois a gente vai olhar para os vértices vizinhos e colorir ele da outra cor. E aí vai fazendo isso, vai percorrendo todos os vértices. Aí depois a gente checa se existem dois vértices que são vizinhos, ou seja, dois vértices que possuem uma aresta que liga eles, mas que eles possuem a mesma cor. Se isso acontecer, significa que não é bipartido. Se não acontecer, significa que é bipartido e, portanto, a gente tem um gráfico que obedece isso aqui. Então, beleza, vamos implementar essa ideia aqui. E basicamente vai ser uma BFS, tá? Vou criar aqui um novo arquivo. Então, beleza, eu tenho aqui um arquivo. O que eu vou fazer é definir o grafo, né? Que vai ser um vetor de uma lista de adjacências. Então, eu vou ter aqui uma lista de adjacências. Eu vou colocar aqui um valor qualquer. N e M vão ser, respectivamente, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. E eu tenho que definir as cores, né? Eu vou usar uma estrutura do C. Eu acho que foi uma estrutura que a gente nunca falou e na verdade ela não é muito usada, mas eu particularmente acho bem legal, que é o enum. O enum, ele é basicamente uma enumeração. Então, o que você faz é que você define um enum, que ela tem um certo nome, e aí você vai dar elementos para esse enum, e esses elementos vão corresponder a um número. Então, é basicamente uma forma de atrelar um número a uma palavra. Então, essa é uma forma de ficar bonitinho o código, tá? Então, eu vou colocar aqui sem cor, vou colocar preto e branco. E aí, o enum, basicamente, sem cor, vai representar o número zero, preto vai representar o número um e branco vai representar o número 2. Eu poderia muito bem usar zero, um e 2 para representar que não tem cor nenhuma, que é preto, que é branco. Mas eu acho legal essa estrutura e eu quis mostrar ela aqui para vocês. Ó, se eu vier aqui, aí no caso, como é que eu usaria um enum, né? Eu declararia enum color, que foi o nome que eu dei, e aqui eu daria o nome da variável em si. Eu chamei de cor. E aí eu posso atribuir para ela aqui, por exemplo, preto. E aí se eu der um Cout aqui no cor, tá compilando.
Pronto, se eu der aqui um cout no preto, foi 1. Então, se eu disser aqui que é sem cor, e der um... e compilar isso aqui. Compila. 0. Então é basicamente para ficar bonitinho. Eu só acho uma estrutura legal. Poderia fazer de inúmeras outras formas, mas eu quis mostrar ela aqui para vocês. Agora você quer compilar, né? Então beleza. Vamos então criar uma função para colorir o grafo. Então ela vai ser, não vai ter retorno, eu vou chamar ela de color graph e ela vai receber um vértice inicial, que eu vou chamar de V. E basicamente isso aqui vai ser uma BFS. Então eu vou ter uma fila e vai ser a fila do vértice que eu vou processar, né? E esse vértice aqui que eu recebi, que é o inicial, eu já coloco ele na fila. Então, fila.pushV. E aí eu vou colorir esse vértice. Então, eu vou... eu preciso de um vetor de colors para representar os vértices. Então, eu vou declarar aqui um vetor de colors, que vai ter aqui o tamanho dos vértices. E, basicamente, a posição desse vetor aqui vai indicar a cor do vértice nessa posição. Então, tipo, o vértice na posição 1 vai ser a cor do vértice 1. Por aí vai. Então, eu vou colorir esse vértice aqui, esse vértice V. Eu vou dizer que V vai receber preto. Vou começar com preto. Poderia começar com branco, não faz diferença. E agora eu vou fazer um loop, então. E enquanto a fila não estiver vazia, eu vou receber a variável atual, que vai ser a parte da frente da fila, né? E eu vou dar um pop. E agora a gente vai checar os vértices adjacentes. Então vamos fazer um for int i nos adjacentes de V. E se a cor de i for sem cor, então a gente precisa colorir ele. Se a cor do vértice atual... Não, só um instante. Aqui é atual, tá? Desculpa. Aqui não é V, aqui é atual. Ele vai pegar o primeiro da fila. Então, beleza. Se a cor do vértice atual ela for preto, então a gente vai fazer com que a cor do i seja branco. E se não, então a gente faz com que a cor do i seja preto. Então, basicamente, a gente está percorrendo todos os vértices e está colorindo o grafo, né? Se a cor for preta, a gente colore de branco. Se for branco, a gente colore de preto. E a gente só entra nesse if se o vértice ainda não foi colorido. E nesse caso aqui, o fato dele não ser colorido significa que ele não foi visitado, né? E por fim, a gente tem que colocar ele na fila, então, para ele ser processado. E aí a gente processar os adjacentes dele. Então, eu vou dar um push aqui na fila desse i. Então, beleza. A parte de colorir o grafo é essa daqui. Agora a gente precisa checar se depois de ter o grafo colorido, a gente precisa checar se o grafo ali é bipartido. Então eu vou escrever aqui uma função check, que ela vai retornar um booleano. E primeiramente, esse algoritmo aqui ele pode funcionar para grafos que não são necessariamente conexos. Por exemplo, esse grafo aqui, ele não é conexo. Ele não é conexo. A gente tem uma parte aqui e não tá, ó. Esse não estão conectados com esse daqui. Então ele não precisa ser conexo. Então o que eu vou fazer é que eu vou percorrer todos os vértices e vou checar se já foi rodada a BFS nele. Se ele já está colorido. Se não rodar a BFS, só para garantir que eu vou colorir o grafo inteiro, mesmo ele não sendo conexo. Então eu vou fazer um for indo aqui de 1 até n. Eu vou considerar que os vértices eles são numerados de 1 a n. E aí eu vou fazer aqui, eu vou dizer que... Eu vou checar se a cor de i, se ele não foi colorido, né? Ou seja, se é sem cor. Então, o que eu vou fazer é que eu vou chamar a função de colorir para esse vértice i.
Então eu percorro todos aqui, se não tiver colorido, aí eu vou chamar a função de colorir. Aí depois disso a gente precisa checar se se de fato ele é bipartido, né? Então o que a gente vai fazer aqui é, vamos de novo percorrer os vértices. E para cada um dos vértices a gente vai olhar para os adjacentes do vértice em questão. Tá faltando algum parêntese aqui? O que ele está reclamando? Estou usando o i. O que foi isso? É porque você tá usando um if, não for. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Mas a última vez que eu tava dando aula, eu fiz uma corra mais ou menos desse jeito. Não lembro o que era não, mas foi tão feio quanto. Acho que era uma variável que eu tava sobrescrevendo e não tava vendo. Então, a gente vai fazer um for aqui. E vai percorrer também os adjacentes, né, de cada vértice. E aí, o que é que a gente vai testar? Então, vamos primeiro percorrer os adjacentes. E eu vou testar se a cor de I ela for igual a cor do adjacente, seja a cor de ADJ de J, então a gente pode retornar false. Porque isso daqui significa que a cor de um vértice e a cor de um adjacente desse vértice são iguais. Então isso significa que não tem como esse grafo ser bipartido. Se não, tem um colchete a mais aqui. Se não, se ele passar por esse for todinho aqui e ele não... Não, estava certo o colchete. Se ele passar por esse for todinho e ele não retornar falso, então significa que o grafo é bipartido, que todos os adjacentes de um vértice têm uma cor diferente dele, e então a gente pode retornar true. E é basicamente isso. Tá? A gente chama essa função check, e ela vai ser responsável por colorir o grafo aqui, garantir que todo grafo seja colorido, mesmo que ele seja desconexo, e checar se ele é bipartido ou não. Então vamos testar, né? Eu vou ler o mun, criar aqui uma variável auxiliar, e vou fazer um for. Vou ler aqui os valores relativos aos vértices, né? E vou adicionar na lista de adjacências. Nesse caso, a gente não está trabalhando com grafos direcionados. E eu vou chamar a função e é basicamente isso. O check ela retorna um booleano, né? E a gente pode imprimir esse booleano. Então, vamos testar. Eu vou usar esse grafo aqui como exemplo. Eu mapeei a entrada dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É basicamente nessa ordem. Peguei aqui. E vamos utilizar então essa entrada. Esse grafo, no caso, ele é bipartido. E então esse daqui é para retornar true.
temos um problema. Ah, ele retornou true. Eu acho que ele está lendo alguma coisa a mais. Sente. Eu acho que tem uma quebra de linha bem aqui. Ô, Lucas, Oi. era pra ele ler quantas? Lê quantas o quê? Era pra ele ler quantas vezes? Ah, é 7? pra eu ler. Ah, é pra eu M, ler. né? Desculpa, é pra eu ler a quantidade de. Ai, meu Deus. É pra eu ler a quantidade de arestas, né? Então, não a quantidade de vértices. E por que tá demorando pra compilar? Ok, funcionou. Vamos fazer esse grafo ficar não bipartido. Então, vamos colocar uma aresta aqui. Esse daqui é o 1, esse daqui é o 2. Então, vamos colocar uma aresta entre 1 e o 2. Eu vou aumentar aqui o número de arestas. Vou colocar uma aresta do 1 para o 2. E agora ele não é para ser bipartido. E deu 0. Então, realmente, ele acusou que esse grafo aqui, se tivesse uma aresta aqui do 1, 2, ele não seria bipartido e não teria como separar ele em dois grupos disjuntos, de forma que sempre que tiver uma aresta, essa aresta vai ser ligando os dois grupos e não dentro do mesmo grupo. E grafos bipartidos é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ô, Lucas, Opa. no caso aí a gente tá pensando em dois conjuntos, né? Em duas cores. Isso. Como é que esse problema vai ficando à medida que a gente vai colocando mais cor? Dá pra fazer com mais cor? Não precisaria fazer com mais cores, porque tipo, a ideia do grafo bipartido é que são dois conjuntos. Mas dá para modelar algum problema assim que você tenha mais de dois conjuntos e você vá colocando mais de duas cores. Dá para modelar, mas não é tão simples, mas dá. Interessante. Porque você poderia imaginar que, dado um problema que tem, por exemplo, que tem três conjuntos disjuntos e aí você tem vértices que esses vértices eles só podem ligar esses conjuntos de uma forma que um vértice do 1 ou ele liga pro 2 ou pro 3, mas ele não pode ligar para ele mesmo e aí você tem agora três cores e aí dá para você percorrer fazendo tipo circulando essas cores, entendeu? Uhum. Eu acho que dá. Mas é isso, alguma dúvida? Se não tiver, então, era isso por mim. Agora é com o Matheus e ele vai introduzir um conteúdo novo aí. Vou parar aqui minha apresentação. Ô, Lucas, só uma dúvida. Tu pode olhar se no teu OBS aí tá captando o áudio do sistema? Boa pergunta. Que aí eu garanto que eu não gravo aqui. Agora você... Como é que eu sei se ele tá captando o... Se eu falar alguma coisa, dá pra balançar o negócio aí. Quando tu olhar o Fala aí, OBS. fala aí. Oi, testando som, tudo Tá bom? balançando. Mas tá balançando muito ou tá balançando menos que tua voz? Pera aí. Aqui. Fala aí de novo. Opa, tudo bom? Tá balançando mais que minha voz. Então tá bom, vai ficar assim mesmo. Vou compartilhar minha tela aqui. Beleza. Tá dando pra ver já, pessoal? Alô? Beleza. Boa noite, pessoal. Agora que o Lucas falou sobre bipartidas, agora a gente vai ver outras coisas legais. Ainda hoje a gente vai falar de grafos, mas a primeira coisa que eu quero começar é com um problema mais leve, que a gente vai chamar de two pointers. E o que vai ser two pointers? Nossa, eu tava passando a caneta num papel aqui, não na mesa. Opa. Two pointers. Vai ser uma técnica que a gente vai utilizar, que vai ser uma nova abordagem para resolver um problema em que a gente precisa trabalhar operações
com dois valores dentro de um vetor. Deixa eu cortar isso aqui, que chato. Beleza. Vamos imaginar o seguinte problema. Dado um vetor, eu vou colocar esse vetor aqui, sei lá. Esse vetor aqui. Acabei de inventar valores qualquer. Dado um vetor V e um valor K, sei lá, 7. Eu faço a pergunta. Existem dois valores, tipo IJ, tal que I mais J seja igual a K? Essa é a pergunta que a gente quer resolver agora. E qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Alguém chuta? Lucas, Marcos, meninos. Faz dois for. Dois fors, beleza. Dois fors. O que a gente, com essa abordagem, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que uma força bruta, né? Uma força bruta. E o que seria essa ideia da força bruta? Vamos escrever esse algoritmo de força bruta aqui. Na verdade, a gente ia sair, sei lá, de um I, sei lá, saindo do zero até o N, né? N sendo o tamanho do vetor, pra entender? E pegar um J, também saindo do zero, indo até o N. E a gente só precisa verificar se o I e o J são diferentes, né? Porque senão a gente vai estar pegando dois valores iguais, né? Aí eu verifico se I for diferente de J. I é V. Vamos ver vetor V, né? VI mais VJ for igual a K, né? Então, retorna verdadeira. V. Se eu passar por tudo isso aqui e não encontrar, só basta retornar falso, né? Falso. Que significa que eu passei por tudo isso e não encontrei dois valores que a soma seja igual a K. Isso aqui funciona, vocês concordam comigo? Só que, qual é a complexidade disso aqui? Como é que a gente consegue determinar o quão custoso isso aqui é? Alguém tem um palpite? Voltando para o algoritmo, a gente tem dois fors, né? Um dentro do outro. Esse aqui vai acontecer N vezes, e tudo que tiver aqui dentro também vai acontecer N vezes. Ou seja, a gente tem N vezes N. Então, no fundo, a gente vai ter uma complexidade, né, de O de N ao quadrado. Isso aqui não é uma complexidade ruim, mas eu posso contar para vocês um jeito de fazer isso bem melhor. Existem até algumas abordagens que conseguem resolver esse problema em O de N, que trabalha com hashmap e umas coisas bem loucas. É bem diferente resolver desse jeito. Mas eu vou contar para vocês como é que a gente vai resolver esse problema em O de N log N. Então a ideia dessa técnica do two pointers é transformar um problema de N ao quadrado em um problema de N log N. E como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente, ao invés de fazer essa força bruta, em que a gente vai ficar verificando todas as possibilidades possíveis, a gente vai trabalhar de uma forma mais inteligente. E como é que vai ser essa forma mais inteligente? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar essa função, vamos transformar isso aqui numa função. Eu vou chamar de soma. E essa função soma vai receber um vetor V e um K, né, que vai ser dois valores aqui pertencentes a V que seja igual a K. Nossa, eu tô muito bitolado em fazer pseudocódigo. Daqui a pouco a gente vai pro VS Code, viu, pessoal? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, que vai ser o passo mais custoso do nosso problema, vai ser ordenar V. Eu vou escrever aqui, sei lá, ordenar V. V. Depois que eu ordenar V, a gente vai criar duas variáveis. A gente vai chamar ela de I
que eu vou começar do zero, e o j, que vai ser igual a n menos 1. N sendo o tamanho do v. E o que a gente vai fazer? Enquanto o i estiver na esquerda do j, ou seja, a gente não ultrapassar as barreiras que a gente pegar, a gente vai fazer uma coisa seguinte. Vamos pegar um exemplo menor, esse aqui está muito grande. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui mesmo, vai. Vamos lá. A gente tem tempo. Esse mesmo exemplo aqui. Vamos tomar esse vetor agora, só que ordenado. Vou colocar ele bem para cá. Para baixo, que vai ter cadê o algoritmo ali. Vamos ordenar esse V, vai ficar mais ou menos o seguinte. 2 não, né? 3, 4, 6, 7, 8 e 12. Agora com esse vetor ordenado, e ainda com o k igual a 7, a gente vai pegar duas variáveis que a gente vai chamar de ponteiro, mas nada mais é do que uma variável, e vai fixar nas duas pontas desse vetor. Esse aqui eu vou chamar de i, e esse aqui eu vou chamar de j. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Se vi i mais vi j for igual a k, a gente encontrou uma resposta válida. Então a gente tem, essa aqui seria a resposta. Só que no nosso caso, 12 mais 1 é igual a 13. E 13 é maior do que 7. Então o que significa? Que a gente tem uma resposta que não é esperada, né? Ela está acima, é uma resposta maior do que o k que a gente está procurando. True, né? Vou chamar de verdadeiro. Mas aí eu estou com a resposta a mais. O que é que eu posso fazer para diminuir o valor dessa soma? Eu posso pegar esse j e puxar ele mais para a esquerda. E agora meu j vai estar aqui. Opa, aqui ainda é o 12, né? E o j vai vir para cá. E eu vou fazer essa pergunta de novo aqui. O i e o j, a soma do i mais o j, ele é igual a 7? Não, ele é maior. O que eu vou fazer? Eu vou puxar de novo o j para a esquerda. Então, vou vir aqui. Meu j está aqui agora. Isso aqui ainda é maior. E agora eu puxo para cá. Tem o i mais j é igual a i mais j é igual a 7. Então eu tenho uma resposta. Legal, né? Agora vamos imaginar outro k. Vamos imaginar um k igual a, sei lá, 18. Com um valor bem grande aqui. A gente volta o nosso j para o ponto aqui inicial. E a soma aqui ela é menor ainda do que o k. Então eu vou pegar o i e vou avançar. Agora eu tenho 15. Ainda é menor. Agora eu tenho 16, que é menor. E por fim agora eu tenho 18. E eu tenho uma resposta. Então como é que a gente pode terminar de modelar esse problema? Caso eu tenha um valor que é menor que a soma que eu estou procurando, eu preciso aumentar o valor dessa soma. Como é que eu faço para aumentar? Eu vou pegar esse meu i e vou deslocar para a direita. Ou seja, se vi mais vj for menor do que k, i mais mais. E se o vi... Não é um se não, né? Não é um se não, se, né? E aqui é um se não, se também. Aqui pode ser só um se não, mas é pra gente pegar a lógica. Se o vi mais o vj for maior, então eu preciso diminuir o valor da soma. Eu faço isso deslocando o j para a esquerda. Basta eu colocar um j menos menos. Esse é o algoritmo de two pointers. Eu posso simplesmente pegar tudo isso aqui
e deslocar para dentro do meu while. E aqui tá uma bagunça. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Aí deu uma complicada, hein? Ficou feio, né? Eu vou jogar tudo isso aqui no mato. Vou jogar isso aqui no mato também. Não precisa mais disso. Aqui. E J menos menos. Se eu chegar em um ponto em que o I ele passar para a direita do J, ou se ele for igual ao J, significa que eu não encontrei nenhuma soma desses valores que fosse igual. Então, se eu passar dentro desse while e não encontrar nada, basta retornar um falso aqui, que isso significa que eu não cheguei na... Eu não tenho uma resposta para a resolução. Vamos ver se isso aqui funciona, pelo menos, né? Tô contando no papel, mas legal é na prática, né? Two pointers. Vou criar aqui um novo. Vamos lá. Lembrando que a gente vai receber. A gente vai ter um N e vai ter um V. Um tamanho máximo aqui grande. Também um K, né? Deixa eu só puxar isso aqui pra cá para poder editar, pronto. Eu vou até colocar o K aqui pra dentro. O que eu fiz? Eu vou, como a gente estava fazendo antes, deixa eu aumentar aqui a fonte um pouco. Vou começar a ler no N e vou ler meus N valores, né? Depois que eu ler meus N valores, eu vou ler meu K. E para deixar isso aqui mais dinâmico, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um K e vou fazer várias perguntas. Aí, simplesmente, enquanto o K for diferente de -1, vai ser o código que a gente vai utilizar para parar as coisas, eu vou continuar dando o K e fazendo a pergunta. Eu vou deixar logo a função criada aqui. Essa é uma função booleana, que eu vou chamar de que vai ser que existe uma soma de dois valores que dentro do vetor V que equivale a K. Vai ser só o K aqui. Ela feia assim por enquanto, sem nada, só pra gente entender. Então, a gente vai imprimir a resposta, né? Vai ficar o seguinte. Aproveitando que o Lucas apresentou um negócio legal pra vocês, eu vou apresentar também. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e fazer o seguinte. Se tem uma soma que equivale a K, a gente vai imprimir existe. S não existe. Isso aqui está ocupando 4 linhas do nosso código. E dá para fazer exatamente essa mesma coisa aqui com outro jeito. Eu vou deletar tudo isso aqui, deixar comentado só para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer. Eu vou imprimir. Vou fazer o seguinte questionamento. S igual a K. Isso aqui é como se fosse uma linguagem natural. Isso aqui é verdadeiro? Aí eu pergunto. Boto em interrogação. Se for verdadeiro, imprime existe. Se não, imprime não existe. Isso aqui a gente não mostrou ainda, mas é o que a gente chama de operador ternário. Isso aqui existe em várias outras linguagens, além do C++. Existe no Java, no Python. No Python é aquele... não sei o que, if, né? É mais intuitivo. No JavaScript, várias linguagens tem.
O que eu tô querendo dizer com isso? Se essa condição aqui de dentro for verdadeira, isso aqui pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, sei lá, 1 maior que 2. Se essa condição aqui de dentro for verdadeira, aí eu faço a pergunta. Se a resposta disso aqui for verdade, eu faço isso. Caso contrário, eu faço isso. Isso aqui tudo eu querendo passar para imprimir. E é por isso que funciona. Vamos fazer aqui logo a função. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar o vetor, né? Então eu vou ordenar logo ele aqui. Ordenar o V, VTN. E aqui dentro a gente vai fazer a nossa base, né? A gente vai declarar os nossos dois pontos, two pointers, né? Que é o nome da técnica. O I, que começa do 0, e o J, que começa do N-1. Gostei. E enquanto o I estiver na esquerda, ou seja, ele é menor do que o J, não pode ser menor ou igual, porque senão seria dizendo que o I e o J podiam ser iguais. Não pode, né? Enquanto o I for menor que o J, eu vou verificar se a soma de mais a soma de J for igual a K, basta retornar true. Aí eu vejo se a soma deles for maior, então, voltando lá para nossa ideia, eu preciso diminuir o tamanho da soma. E eu diminuo isso, na verdade que é maior, né? Então eu preciso diminuir o valor da soma. E eu faço isso decrementando o J, que é o ponteiro da direita. Caso contrário, eu só incremento o ponteiro da direita. Enfim, que basta retornar falso se eu não encontrar nenhuma solução. Essa é a ideia do two pointers. Vamos lá, tá tudo implementado, tá tudo no ponto de testar. O que eu vou fazer vai ser só comentar esse negócio aqui. E onde mais? E aqui também. Só para ficar mais interativo e a gente poder fazer as perguntas e enxergar na mesma hora. Então vamos lá, vamos pegar aquele mesmo vetor lá de exemplo. Deixar aqui de lado. E vou colocar aqui um zoomzinho. Esse aqui pra cá. E vamos lá. Aqui tem 7 números, né? E aí eu vou colocar 3, 4, 6, 7, 8, 12 e 1. 7 números tem. Eu vou começar a fazer as perguntas. A primeira é o K igual a 7. Por que não tá imprimindo? Espera, vai vir aí. Análise. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Ele diz que existe, mas não tinha impresso antes. Por quê? Acho que isso aqui pode ficar. Copiei a parte errada. KKK. De novo. Vamos lá, 7. Lá, vamos fazer um monte de pergunta aqui. Eu tô triste porque ele não tá respondendo. 13. 6, 7. Ué, tá lendo mais do que deveria? 7 existe. Vamos pensar aqui um que não existe. Lá, 22 com certeza não existe. Não existe. 13 existe, a gente tinha testado. 7 existe, 8 existe. Quem é que dá pra fazer 8? Tô pensando. Mas tem 2, 8? O que era pra tá verificando, né? Deixa eu ver aqui o que tá. Mas tem uma coisa estranha. Deixa eu fazer 8 de novo aqui. Análise. Mas é. 1 com 7, é verdade. Computador muito mais inteligente que eu. Uma combinação que não dê de jeito nenhum, tô pensando agora. 14 não dá, eu acho, né? 14 dá? Ah, 6 mais 8. Um número, sei lá, 50, porque aí fica feio. Tem que ser um número pequeno que não dê de jeito nenhum. 2. Não tem como dar 2 aqui. Não tem como dar 2.
E vamos analisar a complexidade disso. Para cada operação dessas, eu estou verificando no máximo, eu estou passando por essa lista no máximo uma vez. E o custo maior que eu estou tendo é o de ordenar. Então, vamos dar uma análise aqui nesse bicho aqui. Aqui a parte de ordenar eu tenho n log n. E isso aqui tudo, que acontece no máximo n, imaginando que sei lá, o pior caso é o seguinte, quando o i está aqui no início, sei lá, um array desse tamanho, e o j está aqui. E o j nunca vai para a esquerda, ou então o i nunca vai para a direita. Quer dizer, o i sempre vai para a direita, ou o j sempre vai para a esquerda. O que eu quero dizer com isso? O j vai sempre ficar parado e o i vai percorrer até o n. Isso aqui vai acontecer n vezes. Ou então o contrário, o i vai ficar parado, enquanto o j só se desloca para a esquerda. Isso aqui vai acontecer n vezes. Então, o pior caso de tudo isso aqui é O de n. E como a gente lembra, a gente sempre... A complexidade final disso aqui, entre aspas, ia ser n log n mais n. Mas como isso aqui ele é mais forte do que isso, a gente só ignora essa parte e chama esse algoritmo de n de log n. Então agora a gente tem um algoritmo que consegue verificar se existe uma soma entre dois termos em um vetor igual a k em um tempo menor do que uma força bruta. Isso aqui equivale, sei lá, dá para pensar em vários outros problemas que a gente consegue relacionar dois números. Sei lá, existe uma diferença de números igual a k, existe um produto entre números igual a k. A gente também consegue fazer aproximações, umas coisas bem legais. Two pointers é uma técnica muito simples, mas que a galera consegue botar em vários lugares. Sempre que você tentar fazer uma força bruta com dois números, tenta pensar em two pointers. Essa é a moral. E aí, vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Dá pra pensar, mas aí a gente não costuma usar segtree normalmente, né? Sei lá. Ah, sim, com certeza. Dá pra fazer até com two pointers de soma de prefixo. Tem umas coisas assim bizarras na internet, quando eu tava vendo. Show de bola? Esse aí foi o two pointers. Foi o primeiro problema que eu queria trabalhar com vocês hoje. Mas não é o último. Se vocês já achavam grafos difíceis, se vocês achavam programação dinâmica difícil, imagina os dois juntos. É isso que a gente vai ver hoje, agora. Quero apresentar para vocês o problema do caixeiro viajante. Eu vou abrir aqui um link da internet, do Wikipedia, que conta a história do problema. O que é o problema do caixeiro viajante? Que é a definição dele. O problema do caixeiro viajante, vou dar esse exemplo aqui, consiste na procura de um circuito que possua a menor distância, começando numa cidade qualquer, entre várias, visitando cada cidade precisamente uma vez e regressando à cidade inicial. O que é isso? O que é um circuito? Por exemplo, eu sair do 1, passar pelo 4, 5, 3 e o 2 e voltar para um circuito que abranja o grafo completo. De tal forma que a soma da distância total, ou seja, os custos das arestas, seja o menor possível. E já adiantando, esse problema é um dos mais difíceis assim, que dá para resolver com o computador. É um problema realmente muito difícil. À medida que a gente vai colocando arestas e adjacências, adjacência aresta é a mesma coisa, vértices e adjacências no problema, ele vai ficando assim, exponencial. Assim. Não, até hoje ninguém nunca inventou um algoritmo que resolvesse isso aqui em tempo polinomial, assim, tempo quadrático, essas coisas assim. É um problema muito difícil e que... ele é tão difícil que o nome da classe em que ele está definido é NP difícil. No futuro aí vocês vão descobrir o que diabo é isso. Mas adiantando, é um problema que... Se esse problema aqui der para ser resolvido rápido, qualquer problema dá para resolver rápido. Então... essa ideia do circuito é uma ideia que a gente vai chamar de ciclo hamiltoniano. Ele fala disso aqui? Fala? Não fala? F. Se ele não fala, eu tô errado. Deve falar. Em algum lugar. Ciclo hamiltoniano. Vai estar por aí. Que é um ciclo hamiltoniano, que ou seja, que eu vou ter que passar por todos os pontos aqui, todos os vértices, uma vez, e somente uma vez. Eu não posso passar por lá mais de uma vez. Também eu não posso repetir uma aresta. E eu tenho que concluir um circuito por esse grafo inteiro. Já adiantando que é um problema muito difícil, ele não tem uma ideia muito simples. A ideia é basicamente brute force. A gente tem que tentar todas as possibilidades e é por isso que a gente chama de um problema de otimização combinatória. A gente tem que testar todas as combinações possíveis.
Mas como ele é um problema de otimização combinatória, a gente pode utilizar o fato da programação dinâmica, né? Que a gente já pode ter calculado algumas coisas antes, e isso dá uma otimizada no nosso algoritmo, que ainda continua muito forte, muito difícil, muito custoso. Vamos pegar o seguinte problema. Esse exemplo aqui eu copiei claramente com a cara, né? Ficou lindo, copiei de uma aula. E é um problema de um caixeiro viajante. E eu sei que a resposta dele é 22. Como é que seria esse aqui? A gente sai daqui do... Vamos tentar chegar à resposta dele aqui. A gente sai daqui e vem pra cá. 3, 4, 17, 12, 19, aí 22. Não é. Tem um jeito melhor de fazer isso aqui. Pera. Vamos pensar. 8, 11, 18, 22. Tá aqui. É isso. Eu completei um circuito. A última aresta não conta. Eu sei que a resposta disso aqui é isso. Deu pra entender mais ou menos qual é o problema do caixeiro viajante, né? E para resolver esse problema, a gente vai utilizar outra técnica que vocês vão aprender aqui, mas vocês já viram antes, que é a utilização de máscaras de bits, né? A gente já tratou de operações com bitwise em outras aulas, que eu não vou passar muito tempo nelas. Eu vou tomar que vocês... Oi. É porque no final das contas, no final das contas a resposta é a mesma, né? Que se eu sair daqui, eu tenho que voltar pra cá, então eu vou ter que repetir essas arestas. Então o custo total, independente de onde eu começar, sempre vai ser o mesmo. Aí, deixa eu só criar um arquivo novo aqui. New file from template, vai ser aqui caixa. Vou utilizar a técnica de máscaras de bits, que, ou seja, eu vou querer representar um conjunto. Deixa eu criar uma página nova aqui pra gente só dar uma recapitulada. Rapidinho. Lembrando que é um inteiro, ele é representado em binários, né? Então ele é um conjunto de 0, 0, 0, 1, 0 alguma coisa. Isso aqui tudo, no fundo, vai virar um inteiro. E eu posso me utilizar do fato disso aqui ser um conjunto para representar valores que estão contidos ou não contidos nesse conjunto. Ou seja, se aqui eu tenho 1, significa que eu tenho o 1 contido no meu conjunto. Se eu tenho um 0 aqui, significa que o 2 não está contido no meu conjunto. E eu posso me utilizar disso para fazer verificações. No caso do ciclo hamiltoniano, problema do caixeiro viajante, a gente vai querer chegar no seguinte estado. 1, 1, 1, 1. Quantos 1s aqui seja, né? Se eu tenho um estado em que todos os bits são 1, significa que eu passei por todos os vértices. Ou seja, eu cheguei numa resposta. Só que isso aqui tem que estar em relação a n, né? E quando é que eu vou ter todos os bichinhos ativados para um determinado n? Vai ser justamente quando eu vou ter 2 elevado a n menos 1. Por exemplo, eu tenho n igual a 4. Então, como é que eu vou representar 2 elevado a n menos 1? Isso aqui vai ficar 16 menos 1 dá 15, né? Para representar 15 em binário é basicamente isso aqui. Que é 2 elevado a 0, que dá 1. Que aí é 2, aí 3, 4, aí 7, mais 8, aí dá 15. Que é justamente 16 menos 1, que dá 15. Então, quando isso aqui for verdade, quando tudo isso aqui for verdade, significa que eu encontrei uma resposta do caixeiro viajante. Massa. Legal, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Antes da gente começar essas coisas difíceis, vamos fazer o básico, né? Que a gente precisa receber um grafo e verificar se a gente consegue realizar o problema do caixeiro viajante dele, né? Qual o custo mínimo para me visitar todos os vértices? Eu vou ter um NUM, representando a quantidade de arestas e de vértices e arestas, e eu vou ter uma lista de adjacências, né? Só que nesse caso vai ter que ter peso. Se vocês perceberem, vão para a minha otimização porque tem peso entre as arestas.
Então, vai ser um int de adjacências. Vai ser só um int, vai ser um pair de int. Como esse problema, eu falei pra vocês, é um problema tão difícil, que se a gente vê em uma prova, provavelmente o n vai ser muito baixo, o n não vai passar de 20, porque se não for assim, o nosso computador nem resolve. Então, eu vou colocar aqui um constante max n de, sei lá, 20. Max n. Então, eu vou receber minhas arestas, meus vértices. Deixa eu ler aqui o n. Todas as arestas eu vou falar minhas arestas do meu grafo, né? Criar aqui um V e um W. É uma aresta de U para V e de V para U, porque é um grafo não direcionado, com peso W. Vou adicionar as adjacências do U. Um vector, né? Aqui. Esqueci desse detalhe. Um vector. Flashback. Vou adicionar o V e o peso W. Do V, eu vou adicionar o U. Enquanto é isso. E agora basta eu resolver. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou pegar aqui a resposta. Vai ser igual a solve. E daqui a pouco vocês vão ver o que é isso, mas eu vou dizer isso aqui. Partindo do vértice 0. E vou imprimir a resposta. E vamos lá para minha solução aqui. Solve vai ser a função resposta. Vai ser uma função recursiva. E aqui vai ser a máscara. E aqui o U, que é o vértice que eu estou trabalhando no momento, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo dizer isso aqui é que eu vou ter uma máscara com todos os bits desligados, ou seja, eu não visitei ninguém ainda, exceto pelo primeiro, que vai ser justamente como eu dei um shift de 0, isso aqui seria quase a mesma coisa de eu colocar 1. Basicamente é isso. Coloco isso aqui pra gente se acostumando. E o que eu quero dizer com isso é que eu não vou repetir mais o U. Eu não vou mais repetir o primeiro vértice, né? Justamente a gente vai começar. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é uma função recursiva, nosso caso base é o seguinte. É quando a gente chega numa resposta. E a gente vai chegar numa resposta justamente quando a máscara, lembra o que eu falei? Foi igual a 2 elevado a n menos 1. Lá na aula de bitmask de bitwise, a gente falou que escrever isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 2 elevado a n menos 1. Nesse caso aqui eu tô botando menos 1. Significa que eu cheguei na resposta, então eu coloquei 0. Deixa eu colocar isso aqui. Mesmo que 2 elevado a n menos 1. De colocar escrito de outra forma. Mas é equivalente, né? Beleza. Eu cheguei numa resposta, então eu estou saindo da programação dinâmica, da recursão. E a gente vai otimizar a nossa resposta. A gente vai deixar de sair de uma resposta que é um valor infinito. Em cima tem um definido meu infinito. O valor que a gente sempre fala. E eu vou tentar melhorar ela o máximo possível. Como assim? Eu vou percorrer todas as adjacências do vértice atual. Todas as adjacências de U. Vou pegar a galera que é adjacente a ele. Que vai ser o V. É justamente a primeira posição do vetor, do vector, né? E o peso, né? Que a gente vai fazer a comparação. É o second. E a gente vai fazer o seguinte. Tem que verificar se a gente não visitou o V ainda. E como é que a gente faz isso? A gente vai verificar se ele não está contido dentro desse conjunto ainda. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que verificar se ele não está. Então eu coloco isso aqui, um inversor. Ele não está contido na máscara. E para a gente verificar se está contido, a gente só faz aquela comparação com o bitwise, né? Se o bit na posição V ele está ativado. Se ele não estiver ativado, então significa que ele não está contido. Então é assim que eu verifico se ele está dentro da máscara.
estiver esquecendo, tiver esquecido essas coisas, é bom depois dar uma olhada em Bitwise com calma. Depois eu posso até mostrar aqui as outras operações. Se ele não tiver contido, então eu vou verificar se a resposta que eu tenho, eu consigo melhorar ela. Ou seja, o mínimo entre a resposta que eu tenho agora e eu partir para outro vértice adicionando o peso dessa aresta. E como é que eu vou adicionar o peso dessa aresta? Eu vou colocar ela na resposta. Como é que eu vou alocar o vértice atual no conjunto? Eu vou pegar a máscara e para adicionar um conjunto, a gente faz aquela operação com o ou bitwise. Eu vou pegar a máscara atual ou o left shift v vezes. Basta fechar o parênteses aqui. Ou já fechou, né? Pronto. Por que tá dando erro? Moço. Deixa eu ver aqui. Assim, eu vi muita coisa. Sabe? Aqui é mask junto com o cara adicionado no conjunto. Tá faltando fechar um parêntese aqui, pera aí. Ah, sim, eu tô esquecendo de colocar o V aqui. Agora eu tô indo pro vértice V. É isso? Não estou enxergando direito. Ah, tem um parêntese aqui, eu acho. E não tem um aqui. Isso aqui tem pra cá. Eu acho que é isso. Agora tá certo. A máscara agora tá adicionado o V dentro do conjunto. E eu tô partindo agora do vértice V. E na resposta eu adiciono o peso. É porque é muito parênteses, né? Fica estranho. E no final de tudo isso aqui, basta eu retornar a resposta. O jeito que tá aqui tá funcionando? Provavelmente. Vamos tentar executar. Lembra daquele exemplo no cara errado. Lembra aquele exemplo vagabundo que eu peguei na internet? Eu copiei essas entradas aqui, transformei no input. Vou copiar aqui e vou executar. Pô, o que aconteceu? Ah, eu esqueci de ler o V e o W, né? Acontece. Agora vai. A resposta deu 22. Só que à medida que isso aqui for crescendo, como isso aqui é uma recursão, isso aqui vai ficar bizarro, isso aqui vai ficar exponencial. E o que a gente pode fazer para melhorar a resposta aqui? A gente vai adicionar a programação dinâmica, porque do jeito que está aqui só tem uma recursão. E como é que faz para colocar a programação dinâmica? É aquela, né? A gente cria uma matriz, vou chamar de memo, o tamanho dos estados que eu posso assumir. E o tamanho máximo desse estado aqui é justamente o tamanho aqui, ó. E o max n. O que eu estou colocando isso aqui é porque é o tamanho máximo que essa máscara pode assumir. Que é o left shift mais à esquerda possível. E o U, que é o N, né? É o máximo que eu posso chegar. Eu vou criar essa memo e o que eu vou fazer vai ser simplesmente o seguinte. Eu vou criar uma variável que é um espelho desse memo, só para ficar fácil. Na máscara atual e no U eu verifico. Se eu já calculei isso aqui antes, ou seja, isso aqui é diferente de -1, basta retornar. Caso contrário, eu vou fazer todo o cálculo e vou dizer que a PD agora é igual a isso. Lembrando que isso aqui é tipo um ponteiro. Só para mim não precisar ficar escrevendo tudo isso aqui toda vez.
Aí eu escrevo uma variável só uma vez, só pra ficar bonito. Aí eu já pré-calculo e dou uma otimizada no problema. Vamos ver se ainda funciona. Pega aquele input lá. Show. Não colou. Deu nada. Deu ruim. Ah, sempre foi. Eu esqueci de inicializar o negócio com menos 1. Tem 7. Pegar menos. Menos 1. Size of menos. Aquele jeito lá que a gente costuma fazer. 22. Show de bola. E como a gente tinha visto no exemplo aqui, é a melhor resposta que a gente pode pegar mesmo. É 22. E essa é a solução para o caixeiro viajante. Deixa eu ver aqui no... Nossa, a gente podia até modelar esse gráfico aqui e ver, né? Até aqui no Wikipedia ele dá uma resposta em programação dinâmica. Acho que eu vi em algum lugar. Algoritmo para programação dinâmica. Que é justamente isso aqui. É bem legal. A gente faz a saída infinita e vai tentando melhorar. É legal. Vocês conseguiram entender o problema do caixeiro viajante? É meio estranho. É grafo e é programação dinâmica ao mesmo tempo. Ainda tem esse negócio de bitmask. Mas é um problema bem difícil. Mas é bem legal. É estranho, né? Mas deu pra pegar a ideia do que é o problema do caixeiro viajante? Que é, sai de uma cidade, sai na cidade um grafo, né? Olha, fala aqui, ciclo hamiltoniano, tava certo. Sai de uma cidade, dá a volta no negócio todinho, volta pra cidade com um custo mínimo. Você parando pra olhar isso aqui, não tem muito segredo, porque a ideia é o seguinte, eu verifico se eu não visitei a cidade ainda, e se eu não visitei, eu verifico qual a melhor possibilidade possível, se é visitar naquela cidade ou adicionar aquele peso. Basicamente. A recursão é simples, o estranho mesmo é entender essa bitmask. Ficou alguma dúvida? Eu não encontrei nenhum problema de caixeiro viajante tão simples na internet. Eu acho que tem um no Neps, mas tem uma restrição lá estranha. Só que não tinha nada a ver. Só que não tinha nada a ver com caixeiro. Os caras já tudo doido. Cadê o algoritmo do caixeiro viajante? Se não tiver ficado nenhuma dúvida, pessoal. Então essas foram as coisas que a gente ia abordar hoje. Pode.